pessoas lindas! Estamos ao vivo nessa segunda-feira maravilhosa, dia 29 de março de 2021. Eu ia falar 2013. Olha só, que loucura. Anos que marcam, né, meu povo? E aí, meus queridos, como vocês estão? Como passaram de final de semana? Intenso esse final de semana, hein? Upa, quanta energia! Energias intensas esse final de semana. Eu vou falar um pouquinho do que aconteceu na semana passada para entrar na energia dessa semana, né? Porque a história do ano está apenas continuando, né? Bom, na verdade a gente iniciou algum tempinho atrás, né? O nosso ano novo astrológico no final de semana passado. E semana passada foi uma semana muito intensa, né? A gente tirou como carta da semana passada a estrela e na semana anterior, não, na verdade a gente tirou isso, a estrela na semana passada e na semana retrasada a temperança, né? E a estrela vinha falando da gente liberar mágoas, né, de um processo de reconciliação que tinha acontecido na semana anterior. Beleza, isso a gente estava, na semana passada, liberando nossas mágoas num processo de cura profundo, né? E esse processo de cura, ele é um processo coletivo, né? E é um processo que está muito conectado com esse momento que a gente está vivendo, né, pandêmico, em que a gente forçosamente está sendo obrigado a olhar para dentro, né? Porque a gente está mais isolado, a gente está com menos estímulos externos, então a gente está sendo obrigado a olhar para as nossas próprias questões, as nossas próprias sombras, revirar, né, uma série de entulhos internos que estavam ali e a gente estava assim, ai, vou sair, vou tomar uns beer night e não quero nem saber, não está acontecendo nada. E tava, né, por baixo ali daquela camada de que tá tudo bem, tava cheio de chorumezinho que a gente não tava vendo, né? E na sexta-feira da semana passada, sexta, sábado e domingo, a gente teve um evento energético muito importante, né? Para os hebreus, eles já comemoram, e para os cabalistas também, e na verdade estamos todos conectados, não existe isso de povo escolhido, somos todos escolhidos, né? E passamos pelas coisas coletivamente. Então, é isso que a gente está vivendo exatamente agora, né? Passamos pelas coisas boas e as coisas difíceis também. E nesse final de semana foi comemorada o Pêssar, né? Como dizem que é a Páscoa judaica, mas é um pouco diferente. Mas basicamente é uma festa de libertação do povo hebreu com relação ao jugo egípcio. No entendimento cabalista, o povo hebreu significa qualquer ser humano, né? Com potencial para atingir o seu eu maior, ou seja, todos nós, né? E o Egito significa estreito, uma visão estreita da vida, no qual o faraó do Egito é o nosso ego, né? É o nosso grande oponente interno. O nosso oponente de verdade, o nosso maior inimigo, ele não está fora de nós, ele está dentro de nós, né? Mas também esse maior inimigo é o que nos possibilita crescer, porque é através dos atritos e das questões que surgem motivadas pelo ego que a gente segue adiante, né? Que a gente tem esse desafio de seguir adiante. Aí a escolha de seguir adiante ou não é nossa, né? Se a gente cede ao conforto do ego, que é muito interessante, né? Porque os hebreus, eles eram escravos no Egito, mas eles, na verdade, foram para o Egito para serem protegidos e se tornaram escravos meio que como uma troca pela proteção do faraó. Olha que interessante, como a gente às vezes troca a nossa liberdade por segurança. Então, essa é a grande questão da festa da libertação, do Pêssar, que aconteceu esse final de semana e é um grande portal energético para a humanidade, é essa festa da libertação, em que você deixa de trocar a sua liberdade por aquilo que é seguro. E como que a gente faz isso, né?
Também a libertação com relação aos nossos meios de passar pelo deserto, quando a gente decide sair desse lugar de conforto e a gente se joga no deserto da vida, né? Onde não é quentinho, não tem proteção, na verdade é bem quentinho, né? Que é o deserto. Mas não tem ninguém protegendo a gente, enfim. A gente tá meio que a Deus dará da nossa própria sorte. A nossa própria sorte é algo que nós construímos, né? E aí foi esse período que a gente passou no último 1 mês e meio, se eu não me engano, ou um pouco mais, um pouco menos, a travessia por esse deserto, né? Então muitas questões de libertação com relação ao ego surgiram, eclodiram, né? Questões que precisavam ser limpas para que a gente entrasse num novo patamar de liberdade, né? Pois bem, e foi curioso que sexta-feira passada, obviamente, eu sempre digo que uma carta individual, ela reflete o coletivo também, quando ela sai num jogo como esse, né? E que nós estamos todos conectados. E na sexta passada saiu a morte como aconselhamento, né? Da carta conselho individual aqui para uma consulente. E tem muito a ver com isso. Se falou muito, né? Sobre a morte do ego, a necessidade de morte do ego, né? Processo esse que culminou nesse final de semana, num grande portal energético. Que culminou também com uma lua cheia daquelas assim. Toda lua cheia é um grande portal e toda lua cheia ela transborda questões, né? Então, eu não sei vocês, mas no final de semana passado, principalmente ontem, que foi o ápice da lua cheia, pra mim, pessoalmente, foi um dia, assim, muito intenso, porque parece que todo esse chorumezinho que tava ali, né, sendo escondido nos últimos meses, anos, ele veio à tona sem ter como disfarçar, né? E é um processo muito necessário para que a gente atinja um novo grau de liberdade, a gente se libertar desses medos, porque o Pêssar também fala disso, da libertação do medo de enfrentar os nossos próprios desertos, né, as nossas próprias questões, o que a gente tem medo de enfrentar, na verdade, né? E aí, curiosamente, a carta que sai para essa semana, né, de 22 até... Peraí, gente, 22 não, eu tô toda trocada com os dias. De 29 a 2 de abril, a carta que saiu pra gente foi a carta que saiu na semana retrasada, que fala, na verdade, de um processo, né, o universo é contração e dilatação, contração e dilatação, né, contração e dilatação. É assim que tudo nasce. Nós nascemos assim, dia, noite, tem a maré cheia e a maré baixa, né? E essa semana, depois de uma grande expansão da lua cheia, a gente vai começar a entrar na lua minguante, que é uma lua que pede uma retração maior. E vem a temperança, que foi a carta que saiu na semana retrasada, continuar, nos aconselhar a como agir na continuação desse processo de cura, né? E esse processo de cura, essa nova camada de cura, ela enfatiza mais uma vez, tenham calma, né? Tentem construir pontes e não destruí-las, né? Pontes com relação aos outros, né? Construam pontes de afeto, principalmente aquelas pessoas que você tem dificuldade. As pessoas que você tem dificuldade são grandes chaves da tua vida. Assim, elas guardam, são enigmas para grandes questões internas. Então, quanto mais em paz, quanto mais dissolvidos nós você conseguir, né, dissolver os nós da sua vida, especialmente com relação a essas pessoas com quem você tem dificuldade, mais a sua vida vai fluir, tá? Porque quanto mais nós criamos atrito, né, quem tem carro aí, quem, sei lá, até bicicleta, né? Quanto mais atrito você tem, mais dificuldade é o seu caminhar, né? Fugir do atrito também não é bom. Bom é você achar uma forma de azeitar, porque aí, em vez de criar atrito ruim,
você cria uma engrenagem que faz você rodar melhor, né? Então, no budismo a gente fala muito que a gente se pole, né? Somos como pedras brutas que no contato com outras pedras é que a gente vai se polindo uns aos outros, né? E fazendo a nossa engrenagem funcionar melhor. É através do relacionamento e não pela quebra dos vínculos, né? Então, essa semana a temperança ela fala mais uma vez pra gente ter paciência e persistência nos vínculos, principalmente nos vínculos afetivos, né? Porque é uma carta que fala de emoções, de afeto, né? Ela se relaciona... Oi Marília, tudo bem? Ela se relaciona ao naipe de copas, né? Que fala das emoções. Então, novamente, é uma semana agora que rolou essa lua cheia muito louca, né? Ontem, que muitos conteúdos que estavam inconscientes foram transbordados. Agora, essa semana a gente tem muita coisa para lidar já, né? Muita coisa para lidar. Depois de ficar meio a Lucy Crazy anteontem, ontem, né? Meio numa montanha russa de emoções, muita felicidade, depois muita tristeza, muitos extremos, né? Agora é o momento da gente perceber todos os conteúdos psíquicos, emocionais que eclodiram nesse final de semana, né? Desde sexta-feira, na verdade, né? Muitas questões que a gente estava ali, tentando camuflar, vieram à tona, elas têm necessidade de serem enxergadas, mas agora com apaziguamento. Ou seja, o que a temperança fala é achar o caminho do meio, achar o meio termo, criar pontes, olhar para o passado, mas como uma forma de achar um caminho para o futuro. E que esse futuro ele seja um futuro que concilie extremos e não não ache caminhos extremados, né? Ou seja, a temperança é isso, ela fala de nós temperarmos a nossa emoção e achar algo que seja um ganha-ganha, um ganha para nós, né, para nós mesmos e para os outros que estão incluídos em qualquer questão que seja amorosa, seja profissional. Como é que eu enxergo as minhas necessidades e como é que eu enxergo as necessidades do outro, e disso a gente faz um novo caminho, né? Que é assim que a gente constrói algo. Nem tudo eu, nem tudo outro, mas algo que seja comum aos dois, né? Algo que está no meio termo desses dois vasos. Então, uma coisa que eu sugiro para criar essas pontes é o conteúdo da comunicação não violenta. Tem aqui no meu Instagram algumas coisas postadas, porque na verdade é isso, é a arte do diálogo com o outro e do diálogo com nós mesmos, não sendo tão duros com nós mesmos, né? Assim, que a gente é muito carrasco da gente. E a temperança também fala sobre tanto perdoar o outro, porque o outro não é perfeito da mesma forma que você não é, então se perdoe também. Não se cobre tanto assim, não seja tão carrasco com você, inclusive nos seus diálogos internos. Não se penalize pelas coisas erradas que você faz, porque todo mundo erra. Ok, meus amores? Então é isso. A carta dessa semana pede tranquilidade diante dos fatos, né? Moderação também com relação à questão do próprio Covid. Tenhamos moderação, tenhamos bom senso, que achemos formas de ter um caminho do meio, da gente não ficar totalmente exasperado, né? É uma situação delicada, mas assim, não nos deixemos levar pelo medo. Tenhamos fé, tenhamos esperança e tranquilidade para lidar com a situação. Até porque é tendo fé, tendo esperança e tendo tranquilidade que a gente também preserva o nosso sistema imunológico. Ok? Essa foi a carta da semana. Na sexta-feira eu faço a tiragem individual, faço a promoção na quinta, então estejam atentos. Podem inclusive comentar com amigas, amigos, quem quiser esteja passando por uma situação delicada, precisa de um aconselhamento, pode conhecer meu trabalho dessa forma. Ok? Alguma dúvida? Questões?
Não? Então é isso. Se cuidem. Uma boa semana, muita oração para lidarmos com os nossos demônios internos e termos paz essa semana, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus, boa semana.